Eu queria dar boa noite a todos, né? Agradecer a presença da diretora da escola aí, que está prestigiando o trabalho do pessoal aí, dos alunos, a diretora Cleusa Zambuja. Agradecer ao professor Felipe Vidal Fraga, que está nos acompanhando aí para ver como é que é o TCC para a escola dele. Também aos professores da banca, né? A professora Márcia Elisa, né, que é a professora de contabilidade, o professor Guilherme Rosa, que é o professor de economia, e o Marcelo Melo, que é fiscal do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul, que também vai fazer parte da banca, né? Ele já olhou os relatórios aí. Agradecer também aos alunos que estão participando aqui, né? Eu acredito que também vão entrar alguns alunos da turma CA2 para acompanhar. E podemos começar a apresentação. Então, o primeiro grupo é o grupo A, né, que é o grupo Doces Sabores CIA Limitada, né, que é composto pela Angelita Vargas, Suelen Nunes, Thaís Maribel, Priscila Silva. Né? Então, esse é a nossa segunda edição da defesa do TCC do ano de 2020, né? A primeira edição ocorreu no primeiro período, no primeiro semestre, né? Foi uma experiência diferente, assim como tudo nesse ano de 2020, né? Uma experiência diferente e que deu bem certo no primeiro semestre, funcionou bem e com certeza vai funcionar bem agora também no segundo semestre. Boa noite a todos. Então, eu sou a Angelita, nosso trabalho de conclusão da empresa Doce Sabor e Companhia Limitada. Eu, a Suelen, a Thaís e a Priscila, com a orientação do professor Sandro Guilherme. Nossos agradecimentos, primeiramente, a Deus por nos ter dado essa oportunidade, né, no sorteio, quando fizemos a inscrição lá no curso, oferecido pelo Estado de gratuito. Os professores, né, que sempre tiveram paciência em nos ensinar quantas vezes fossem necessárias para que a gente aprendesse a matéria. E também aos nossos familiares que entenderam a nossa ausência durante esse período, né, que estávamos estudando para provas, finais de semana e todos os dias, todas as noites. A introdução, a situação do problema, como podemos comercializar doces e fidelizar os nossos clientes nesse mercado que está cada dia mais competitivo. E o objetivo geral, então, é a venda de brigadeiros, colocando em prática o conhecimento adquirido nos semestres do curso técnico em contabilidade. As etapas, então, a introdução, a pesquisa de campo, a parte da economia e estatística, parte da contabilidade que engloba as demonstrações contábeis e a conclusão. Então, a escolha do tema foi o brigadeiro. Nós realizamos a pesquisa de campo. O resultado da pesquisa de campo, então, eu vou passar para a Thaís, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Oi, boa noite. A gente fez a pesquisa, né, de campo. Aí na pesquisa a gente botou o nome da pessoa que foi pesquisado, né? E os doces que a gente ia vender, que foi trufas, brigadeiros e doce de pote. Aqui são os gráficos da nossa empresa, tá? Da pesquisa de campo. A pesquisa de preferência foi... Os resultados, tá? Foi o brigadeiro caseiro com 40% dos resultados. A trufa foi 38%. E os doces de pote, 22%. Os gêneros dos entrevistados foi 65% feminino, tá? E 35% homens, masculino. A coleta de dados das cidades... Os mais entrevistados foi Porto Alegre, com 65%, Gravataí com 29%, Viamão com 20% e
Alvorada com 16. Os valores escolhidos, tá, dos entrevistados, foi 2,50 que ganhou, né, com 45%, o brigadeiro de 60 gramas. E aí depois tem o brigadeiro de R$2, com 40 gramas. E por 15%, o brigadeiro de 100 gramas. A nossa pesquisa de mercado, a gente pesquisou o mercado, o brigadeiro de 40 gramas, ele tá no máximo 2,30. E o de 60 gramas está no máximo 13,40. E o brigadeiro de 100 gramas está no máximo 5,50. Esses são os gastos fixos da nossa empresa. O Prolabore é o mais alto, 880, e o total, que dá 1.200 e 1.204. Os custos variáveis da nossa empresa são os ingredientes, 42 centavos, as embalagens, 7 centavos, no total dá 49 centavos que a gente gasta para fazer por unidade cada docinhos. O nosso ponto de equilíbrio, então, ficou assim, ó, os custos fixos ficou no total de 1.204, a margem de contribuição de unidade ficou 2,1, e o ponto de equilíbrio nosso, que a gente tem que vender, é 599 unidades. Boa noite a todos. Eu sou a Priscila Silva, sócia contadora da empresa Doce Sabor. Eu vou continuar a apresentação falando da previsão de crescimento projetado para a nossa empresa. Nós previsionamos vender 599 unidades em 4 meses, que ficou distribuído em média de 149 unidades ao mês. No mês de outubro, ficou 149 unidades, restando vender 449. No mês de novembro, foi vendido 300 unidades, restando neste mês 299. No mês de dezembro, chegamos a 450 unidades, faltando vender 149. Em janeiro, conseguimos atingir a previsão de 599 unidades. Nosso marketing foi centralizado em mídias sociais, devido à pandemia e isolamentos que nós fomos cometidos. Tivemos que apresentar nosso produto através de status do WhatsApp, Facebook, Instagram, e com o apoio também de amigos e familiares que divulgaram o nosso produto, auxiliando nas vendas, que não foi nada fácil, diga-se de passagem. Bom, nesse slide, eu quero apresentar para vocês o caduceu. É o símbolo da nossa profissão, a contabilidade. O caduceu, ele é formado pelo elmo, as asas, a serpente entrelaçada e o bastão. O bastão representa o poder e toda a responsabilidade que temos com esse poder ao exercer nossa profissão. O elmo se refere a pensamentos elevados, se diz na concentração que devemos ter sempre. As asas falam do zelo, da diligência, da investigação que deve ser aplicada diariamente no nosso trabalho. A serpente entrelaçada mostra a sabedoria, também simboliza a conduta moral, a honestidade aplicada no exercício das nossas funções. Eu vejo como um símbolo muito importante, pois ele mostra toda a moral, todo o esforço, toda a honestidade e a cautela que o contador deve assumir todos os dias da sua função. Nesse slide, nós criamos o nosso plano de contas, né, que foi necessário para a gente controlar toda a entrada e saída, né? Esse plano de contas ele foi criado devido à necessidade da empresa, né? Tendo o controle das nossas obrigações e direitos que a gente deve aplicar. Nós disponibilizamos ali o caixa, banco conta movimento, ICMS recuperar no lado do ativo, o estoque de mercadorias, o ativo não circulante, temos o imobilizado, temos os móveis utensílios e as depreciações de móveis utensílios. No lado do passivo, nós temos as nossas obrigações, né? O ICMS a recolher, o PINS, o COFINS, o INSS a recolher, o Prolabore a pagar. Temos também nossas contas de patrimônio, onde estão o capital social, capital subscrito, lucros ou prejuízos acumulados. Eu vou passar agora
a apresentação para a nossa sócia Sueli. Agora a parte contábil, né? A Priscila já começou essa parte, eu vou dar seguimento nessa parte. Vou falar um pouquinho agora sobre sobre o estado de exercício, né? Ele é, no final de cada período, as contas de resultados, despesas e receitas, né? Elas são apuradas através do estado de exercício. Nessa apuração, nós constatamos que nossas despesas foram maiores que nossas receitas, ocasionando um prejuízo líquido no valor de R$ 2.354,04. O DRE. O DRE, ele é um relatório contábil, ele serve para evidenciar as contas patrimoniais, tanto o resultado econômico da empresa. Nosso DRE foi elaborado conforme os princípios da competência, e nós utilizamos os dados da apuração do estado de exercício para formar esse relatório contábil. Podemos constatar nessa demonstração que nossa receita de vendas ficou no valor de R$ 439,50. Reduzindo seus impostos, tivemos um valor da receita operacional líquida no valor de R$ 344,34. O nosso custo de mercadoria vendida, o CMV, deu um valor de R$ 98,98, somando um lucro operacional bruto no valor de R$ 246,06. Nossas despesas administrativas somou-se R$ 2.600, deduzindo-se um lucro operacional, prejuízo, no caso tivemos um prejuízo, no valor de R$ 2.354,04. Nosso capital social foi constituído com um valor de R$ 600, e somando-se, fazendo essa dedução através do prejuízo, nosso valor por ações deu um prejuízo de R$ 3,92. O balanço patrimonial, assim como o DRE, também é um relatório contábil, né? Ele é de extrema importância, pois ele auxilia na tomada de decisões, ele é o responsável pela parte do fechamento. Então, ele é, digamos assim, ele é o principal. Nós elaboramos o nosso balanço através do nosso plano de contas, né? Ele é um plano de contas também, como a Pri falou, que a gente elaborou para cobrir nossas necessidades conforme o nosso produto que foi vendido. O nosso balanço patrimonial, ele é um balanço mais enxuto, porque nosso produto, a gente começou numa empresa, como é uma empresa pequena, um produto caseiro, não tinha tanto, se for parar para avaliar outros planos de contas existentes no mercado, de outras empresas consolidadas, o plano e o balanço patrimonial é mais extenso e mais abrangente. Como nossa empresa era uma empresa de pequeno porte, nosso balanço ficou enxuto e pequeno, mas ele atingiu todas as nossas necessidades de acordo com o que nós procurávamos e o produto que foi oferecido no mercado. Nosso balanço foi constituído pelas contas de ativo passivo e patrimônio líquido, onde o ativo são bens e direitos, o passivo é constituído pelas contas de obrigações, juntamente com o patrimônio líquido, utilizando-se no ativo circulante disponível a conta caixa, conta banco movimento e estoque de mercadorias. Na conta de passivo, utilizamos o passivo circulante, né, as obrigações a curto prazo, que foi constituído pelas contas de semestre a recolher, PIS sobre faturamento a recolher, COFINS a recolher e INSS a recolher e Prolabore. Já na conta de patrimônio líquido, a gente constituiu o nosso balanço pelo capital subscrito, lucros e prejuízos acumulados. Chegando ao fim, né, do nosso projeto, nós
começamos com venda de brigadeiros, fizemos nossa pesquisa de mercado, conforme já foi apresentado, tudo. Obtivemos maior resultado de pesquisa de resposta foi em Porto Alegre, né? E com todo esse processo que nós tivemos, a gente chegou à conclusão que para montar uma empresa não é nada fácil. Isso aí a gente tivemos bastante trabalho, a gente chegamos ao ponto que para te manter e de iniciar uma empresa, tu precisa ter conhecimento em várias áreas de domínio, como as práticas contábeis, planejamento estratégico, conhecimento de custos. A pesquisa foi elaborada conforme o nicho, né, e a necessidade do público em alvo em si, né, que a gente pesquisou qual seria o melhor sabor, a gente pesquisou qual o público mais abrangeria, se foi o feminino, masculino, tanto que ganhou mais o público feminino, o local que foi a pesquisa, e também é o local onde foi a empresa, né, que foi constituído, que foi a sede ficou em Porto Alegre, foi aonde maior número de pesquisados também, e, portanto, a gente chegou à conclusão que, para seguirmos o pensamento de um empreendedor, o empresário, ele deve gerir um negócio, que seja pequeno ou grande, os detalhes de conhecimento contábil são necessários para o bom andamento do negócio, do empreendimento. E, finalizando essa parte, trouxe umas ilustrações, né, do técnico de contabilidade, né, que durante esse processo, esse ano, e a gente começamos ano passado, né, no caso, esse ano foi um ano bastante difícil para todos nós, por toda a questão de pandemia, até os professores tiveram que se reinventar, nós também tivemos que nos reinventar, né? Muitas vezes a gente aprendeu novas plataformas, aprendemos o que é o Google Meet, que acho que ninguém sabia, eu particularmente nunca tinha trabalhado com isso. Eu trabalho presencialmente ainda, mas muitas pessoas hoje em dia estão trabalhando através por Skype, por Google Meet, por Teams, né? Então, hoje, nesse período que nós estamos tendo, a gente se reinventou, a gente se redescobriu. Finalizando, eu queria agradecer aos professores, todos vocês, por todo o apoio. Então tá, vamos começar então com os comentários, pode ser pela professora Márcia Elisa, de Contabilidade, depois o Guilherme, depois o Marcelo. As meninas estavam um pouquinho nervosas, isso faz parte da apresentação, é natural. Conseguiram explicar, né, o que vocês desenvolveram, mas assim, como o projeto ele é uma construção pedagógica dentro da escola, de uma empresa, né? E vocês deveriam fazer tudo para chegar no sistema contábil, passar por todos os setores e chegar no setor contábil. A apresentação também deveria ser como se fosse uma empresa, né? A gente sempre orientou isso. Em relação ao sistema contábil, tem falhas que a gente sempre enxerga, né? Mas é isso aí, nos relatórios a gente vê, tá? Vocês estão de parabéns, né? Vocês evoluíram, né? Nesse contexto todo da pandemia, é um trabalho atípico, né? É uma segunda apresentação online, né? Então, vocês não estão juntas, cada uma na sua residência, né? As reuniões foram webconferência, né? Compromisso, trabalho, então isso tudo, se vocês não tiverem persistência, o trabalho acaba sendo prejudicado neste momento, né? E foi o que eu senti, um pouquinho, tá? Mas, num contexto geral, vocês estão de parabéns, meninas, tá? Porque é uma vitória vocês chegarem aqui, né? Eu sempre brinco com vocês, né? Só os fortes sobrevivem, vocês sobreviveram até então. Então, vocês estão de parabéns. Por mim, pode dar sequência ao professor Guilherme.
Beijos. Então tá, vou passar a palavra para o professor Guilherme agora, de Economia. Opa, boa noite, pessoal. Bom, a parte ali de economia, ela foi bem passada, foi bem explicada, né? A gente está avaliando os trabalhos, né, levando em consideração o momento atual, a maneira que o pessoal pôde pesquisar, a maneira que o pessoal pôde consultar o material, né, a maneira que foram expostas as informações para os alunos. Então, nesse sentido, a parte de economia, bem tranquilo, né, fico bem feliz por essa parte. A única coisa que eu senti um pouquinho falta, assim, é de expor um pouco mais a empresa, né, como se você estivesse vivendo a empresa, né, mas de maneira geral o trabalho está bem estruturado, bem direitinho, né. Então, nesse sentido, tendo esse olhar, né, nesse momento atual, o trabalho de vocês cumpriu tudo que se pedia. Claro que se fosse, né, numa outra situação presencial, numa outra circunstância, ele teria tido outro olhar. Nessa circunstância atual, vocês cumpriram todos os pré-requisitos necessários, né? Mas lembrem, além da parte técnica que vocês estão exercendo, fica um conselho, né, a título profissional. O conselho profissional que eu passo para vocês, então, tipo, pós-TCC, né, um pós-TCC, que vocês vivam a empresa de coração, por mais que tenham dificuldades, por mais que às vezes não se tenha uma valorização profissional, enfim, mas vivam a empresa de coração. E quando a gente vive a empresa de coração, não é só os colegas que notam, né, a gerência da empresa nota. Eu sempre passo isso nos treinamentos que eu, né, nas empresas, que é colocar mais coração, né, vestir a camiseta nesse sentido de mais coração, ainda mais nas dificuldades atuais, né. De maneira geral, o trabalho de vocês está muito bom, né, estão de parabéns nas circunstâncias que puderam, né, desempenhar, né. Então, por enquanto, isso daí, qualquer observação que tiver um pouquinho de melhoria vai ser passado no trabalho de vocês, tá? Então, pessoal, passo então a palavra para o Marcelo. Obrigado. Boa noite, as meninas do trabalho, Angelita, Priscila, Suelen e a Thaís. Queria parabenizar vocês pela apresentação do trabalho, pelo desenvolvimento do trabalho, aos professores também que orientaram. Eu queria corroborar com a professora Márcia na questão das pequenas falhas que tem ali nos relatórios contábeis, enfim, mas isso também pode ser apontado posteriormente, nada assim que comprometa o trabalho. Questão da BNT também, por exemplo, no início ali tem uns parágrafos que não estão ajustados, a questão do justificado, enfim. Também concordar com o professor Guilherme nessa ênfase na empresa, quer dizer, vamos enxergar a empresa não só como o contador, mas também como gestor, como alguém que está lá dentro, sentindo todas as nuances da empresa. Ali na questão das demonstrações, eu senti falta não só no trabalho de vocês, mas nos outros trabalhos, das notas explicativas, que elas são responsáveis pelas informações que são complementares às demonstrações, né? O balanço patrimonial, o DRE, as notas explicativas não são, elas são essenciais porque tu não vai precisar explicar nada, já está tudo nelas. O empréstimo que tu tomou, que vai durar mais tempo do que estava planejado. Em síntese, é isso, elas são importantes, mas nada que comprometa o trabalho de vocês. Apesar do nervosismo, foi bem apresentado. E novamente parabenizar vocês e os professores. Bom, da minha parte ali, até o Marcelo comentou a questão da formatação ali, né? O grupo A e o B, eu vou comentar, não vou me repetir, né? Tanto o grupo A quanto o B foram os grupos que menos me procuraram, né? Para fazer avaliações, né? Porque eu sempre vou conferindo o relatório ali e dando as dicas para eles o que tem que arrumar. E tanto o grupo A e o grupo B deixaram para muito tarde, né? Então, o conselho que eu deixo para vocês é se amanhã, depois, vocês, numa graduação, forem fazer o TCC, que vocês recorram mais ao orientador, né? Peçam mais dicas, conversem mais com
com o orientador. Eu senti um pouco falta disso da parte de vocês, né? Eu até nos últimos dias estava preocupado se o grupo A e o B iriam apresentar ou não, né? Porque a gente tinha muito pouco diálogo, né? Então, meu conselho fica esse, né? Que amanhã, depois, se vocês forem fazer um relatório na graduação, que vocês tenham mais esse diálogo com o orientador de vocês, né? Então era isso, dar os parabéns pelo trabalho de vocês, a gente sabe de todas as dificuldades, reitero aí o que a Márcia e o Guilherme já haviam falado, o Marcelo também, né, que é um semestre diferente, né, então o olhar também da gente como professor também tem que ser diferente. Boa noite a todos, eu sou a Gabriela Silva Chagas, sou sócia administradora da empresa. Obrigada a todos, então, pela presença. Gostaríamos, primeiramente, de agradecer a Deus por nossas vidas, então, a nossa família, por todo o apoio e incentivo durante a nossa trajetória no curso. Agradecer aos nossos professores, né, por todo o conhecimento repassado durante o curso, e a equipe diretiva da Escola Técnica Estadual José Feijó, a qual nos proporcionou um excelente curso técnico em contabilidade, que agregou muito para o nosso conhecimento. Então, muito obrigada a todos. Bom, as etapas, então, são a escolha do tema, a pesquisa de campo, os resultados da pesquisa, ponto de equilíbrio financeiro, as demonstrações contábeis, o marketing e, por fim, a conclusão. Bom, a escolha do tema, então, a sócia Eduarda, ela sugeriu para o grupo a venda de calçados, os quais ela já vendia. Então, todos concordaram e gostaram da sugestão, né? Então, pesquisando sobre o assunto, nós observamos, então, como o ramo calçadista, ele possui um amplo crescimento no mercado, né? Embora devido a este ano difícil que nós tivemos, a indústria calçadista e o comércio calçadista obtiveram queda em suas vendas e nas suas produções. Mas nós, então, optamos por vender os calçados. Nós vendemos, então, 3 tipos, né? São as rasteirinhas e os chinelos. Também, tendo em vista a época agora do ano, que é verão, então a gente teria a maior venda por estes tipos de calçados. Então, em estatística, nós analisamos a pesquisa de campo e os resultados da pesquisa. Como podemos analisar, aqui temos alguns gráficos da pesquisa de campo, né? Então, ao analisar os resultados das respostas das pessoas entrevistadas, então podemos observar que tivemos 71 respostas de mulheres e 30 respostas de homens, ou seja, 70,3% do total dos entrevistados é do sexo feminino e 29,7% do total dos entrevistados é do sexo masculino. E na faixa etária de idade, então, nós temos 2 faixas etárias com maior respostas, né, que é de 30 a 41 anos com 41 respostas, então foi um total de 40,6% dos entrevistados, e também a faixa etária de 18 a 29 anos, em que obtivemos 29,7% dos entrevistados. Aqui, logo abaixo, então, nós temos a cidade onde as pessoas entrevistadas residem, né, como podemos observar ali pelo gráfico, Alvorada e Porto Alegre seguem bem acima. Então, Alvorada com 62 respostas, e Porto Alegre com 21 respostas. Também tivemos respostas de outras cidades, né, como Viamão, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Cidreira, Farroupilha, Estância Velha, Itapetininga e Goiânia. O último gráfico ali, então, ele refere-se à cidade onde as pessoas entrevistadas trabalham, né, como podemos observar, então, Porto Alegre e Alvorada também estão acima, né, e também tivemos as respostas de outras cidades, como Viamão, Gravataí, Canoas, Cachoeirinha, Cidreira, Garibaldi e Goiânia. Então, aqui nós fizemos 3 perguntas referente ao produto, né, que nós vendemos, então, os calçados. Então, nós perguntamos a preferência da cor, né, nós perguntamos então a preferência em relação à cor, como podemos observar ali no gráfico, então, cores escuras é a preferência da maior parte das pessoas, então, tivemos 61 respostas referentes a cores escuras, com um total de 59,8% das pessoas entrevistadas. Logo abaixo, então, para cores mistas, tivemos 30 respostas, com um total de 29,4% das pessoas entrevistadas. E para cores claras, então, nós tivemos 11 respostas, com um total de 10,8% dos entrevistados. Do tipo de calçado que eles compram com mais frequência, né? Nós perguntamos, então, dentre as 3 opções que nós vendemos, né, que são as sapatilhas, rasteirinhas ou chinelos. Então, como podemos observar ali, sapatilha está um pouquinho acima, né? Então, 46 respostas referentes a sapatilhas, com um total de 45,1% dos entrevistados. E referente aos chinelos, então, tivemos 41 respostas,
com um total de 40,2% dos entrevistados. E referente à rasteirinha, tivemos respostas, com um total de 14,7% dos entrevistados. E a última pergunta, então, se refere ao preço, né? Dentre também as 3 opções que nós vendemos. Então, nós colocamos ali 3 faixas de preços, né? Então, de R$ 25 a R$ 29, nós tivemos 37 respostas, um total equivalente, então, a 36,3% dos entrevistados. E a faixa de preço, então, de R$ 35 a R$ 40, nós tivemos 35 respostas, com um total de 34,3% das pessoas entrevistadas. E de R$ 30 a R$ 34, nós tivemos 30 respostas, com um total de 29,4% dos entrevistados. Nós também fizemos, então, a distribuição de frequência dos preços, né? E a tabela de distribuição de frequência, ela facilita, então, a comparação dos resultados, né? E permite uma melhor análise dos dados. Então, como a gente pode observar ali, nós colocamos as 3 faixas de preços, né? Com seus respectivos frequências votadas pelas pessoas entrevistadas. Então, ao realizar o cálculo de aritmética, né? Através da tabela, nós calculamos, então, uma média dos produtos, do valor dos produtos de R$ 32,40. Em economia, então, nós calculamos os custos fixos da empresa, o ponto de equilíbrio e a previsão de vendas. Aqui, como podemos analisar, então, a empresa possui como o custo fixo, né, telefone, combustível e prolabore, totalizando, então, R$ 150. Então, o custo fixo é um gasto que a empresa tem todo mês, que não depende das vendas, né? Ele não varia de acordo com a quantidade vendida ou produzida. Ele é um custo que é fixo todo mês. Então, calculado o custo fixo, nós calculamos o ponto de equilíbrio financeiro. Como podemos observar ali, tem alguns calçados que têm o preço de custo diferente, então nós calculamos o ponto de equilíbrio para a rasteirinha, que resultou com 10 unidades, e a sapatilha e chinelo resultou com 9 unidades de ponto de equilíbrio. Né? Então, o ponto de equilíbrio é um parâmetro que a empresa utiliza para saber a quantidade mínima a ser vendida para somente pagar os custos fixos da empresa, né? Sem obter lucro e nem prejuízo. Então, como podemos observar ali no resultado, a empresa precisa vender, então, 10 unidades de rasteirinhas, né? Para somente pagar os custos fixos, ou então vender 9 unidades de sapatilha ou chinelo para somente pagar os custos fixos da empresa, que totalizam os R$ 150. Então, ficou um total de 19 unidades de ponto de equilíbrio. Agora eu passo a palavra para a sócia Eduarda, que irá falar sobre a previsão de vendas. Boa noite, eu sou a Eduarda, administradora da empresa. Pela previsão de vendas, em 4 meses, a gente tinha que vender 50 pares no total. No primeiro mês, batemos a meta de 5 unidades. No segundo mês, faltou vender 1 unidade. No terceiro mês, faltou vender 11 unidades. E no quarto mês, faltou vender 20 unidades. Como podemos ver, nos últimos 2 meses, as vendas diminuíram muito. Faltou vender 32 pares no total. Na demonstração do resultado do exercício, temos a formação de vários níveis de resultado, confrontando as receitas e as despesas, onde conseguimos evidenciar o prejuízo acumulado, no valor de R$ 190,67. Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, observamos que não tivemos mutações no resultado acumulado, permanecendo no prejuízo de R$ 190,67. Na demonstração de fluxo de caixa, o total das entradas resultou em R$ 1.565 e o total das saídas em R$ 842,90, resultando o total da variação no valor de R$ 722,10. No balanço patrimonial, vemos que no lado do ativo fechou em R$ 973,60. E no lado do passivo, vemos o investimento de R$ 900 no capital da empresa e resultamos no prejuízo de R$ 190,67. A nossa conclusão é que nós iniciamos a empresa visando obter lucro, mas como a maioria das empresas no início, tivemos prejuízo. A pandemia também contribuiu para a diminuição das vendas e com o melhor planejamento no futuro, pretendemos aumentar nossas receitas para obter lucro. Aqui temos uma das propagandas da nossa empresa, onde mostra os produtos que nós temos. São 3 opções de calçados,
as sapatilhas, rasteirinhas e chinelos, todos no mesmo valor de R$ 35,00. Agora eu passo para a Gabriele dar continuidade na apresentação. Bom, este trabalho de conclusão, então, ele foi muito importante, né, para o nosso conhecimento. Nós podemos aprender e entender na prática o quão complexo é o funcionamento de uma empresa e a sua demanda, né? Contudo, então, agradecemos a todos os professores por todos os ensinamentos repassados para nós durante o curso técnico em contabilidade. Muito obrigada a todos. Bom, então, passo a palavra para a professora Marcelisa, né, fazer as considerações dela. Olha, gente, eu faço esse trabalho na escola quando eu iniciei sozinha lá no ano 2000, 96, começou com pouquinhas coisas. E hoje já evoluímos, já o trabalho de conclusão era uma nota, passou a ser composta com colegas, depois a gente conseguiu introduzir no plano de estudos, no plano de curso, isso foi uma vitória para o aprendizado de vocês, né? E hoje nós somos em 3 colegas colaboradores do projeto. Então, é a primeira vez desde que quando eu iniciei sozinha, que eu vejo que quando eu peço para vocês, né, vocês vão ter que criar uma empresa de verdade, fictícia, mas de verdade, fazer uma pesquisa de campo, né, partir do consumidor e verificar qual é o produto A, B e C, é a primeira vez que vocês pensam em calçados. Vocês, alunos da escola, né, no sentido de todo esse tempo que eu estou na escola há 26 anos. Então, é gratificante, gostei muito da ideia, calçados. Até então, né, professor Marcelo e professor Felipe, era churrasquinho, trufas, bombons, né? Já tivemos uma empresa de camisetas, né? O chefe de uma aluna que trabalhava no escritório de contabilidade fez parte, colaborou, já teve camiseta, já teve churrasquinho, já teve bolos, pastéis, salgados, que vocês possam imaginar, mas calçado foi uma ideia muito original. É uma pena, né, professores da nossa escola e professores convidados, que nós não estamos ainda em aula presencial, né? Porque, assim, geralmente, eles agradam os nossos colegas com presentinhos, né? Então, provavelmente iríamos, né, diretora? Nós iríamos ficar muito felizes recebendo uma sapatilha, né? Os colegas recebendo uma sandália masculina, né? Eu fico feliz por isso. Em relação ao contexto, tá? O geral foi bom. Vocês sabem que eu sou muito exigente, eu sou até perfeccionista demais. A gente ensina, chega na hora, cadê isso, cadê aquilo outro. E vocês sabem que eu sou franca com vocês, sempre fui, né? Faltou lá na escrituração, bati o olho, faltou, né? Então, assim, ó, mas no contexto geral, estão de parabéns, né, gurias? Pelo contexto geral, estão de parabéns, né? Como todos nós sabemos, é uma pandemia, né? Vocês não estão dentro da escola e, ao mesmo tempo, estão de uma maneira virtual. Então, até eu e todos nós colegas, né, a gente, por exemplo, assim, a minha sala de aula é minha salinha no apartamento de um dormitório, né? A minha mesa é meu escritório. Então, vocês sabem como é que a gente dá aula. A gente faz o possível pelo melhor. E vocês deram o melhor de vocês. Vocês deram, né? Mas, contabilmente falando, falhou um pouco, tá? Tem coisas ali que não estão batendo, né? Eu acho que faltou um pouquinho de fiscalização. Lembra que eu falo para vocês, né? Um colega cobrar do outro, verificar para ver se a coisa está indo bem, se não tem nenhum errinho, que às vezes o erro é falha, natural, mas a gente, antes de entregar, a gente tem que verificar se o colega não estava cansado, se ele não estava digitando de madrugada, para não chegar na gente a ponto de começar a realmente rever os termos de avaliação, né? São os descontos, que até então todo mundo tem 10 comigo, é que nem passarela de carnaval, né? Todo mundo tem 10. No momento que a gente começa a ver uma falhazinha aqui, uma falhazinha ali, a gente começa a ter aqueles descontinhos, né? Que a gente não gostaria de colocar em observação. Mas, no geral, tá perfeito, assim, no sentido que gostei do trabalho, tá? Mas aí, essas considerações eu tenho que
redigir para vocês saberem onde vocês falharam um pouquinho, tá bom? Beijos, felicidades. Eu queria dizer que dos 4 trabalhos, esse foi o que mais me surpreendeu positivamente. Primeiro porque são 2, e eu queria ver se elas poderiam me dizer por que não conseguiram outros colegas ou decidiram fazer vocês 2 só. Éramos em 4, né, inicialmente, mas infelizmente tivemos a saída de um sócio da empresa, de 2 sócios, na verdade, infelizmente, né, mas éramos em 4 inicialmente. Eu quero dizer que o trabalho de vocês, eu achei ele bem claro, bem completo, bem didático. Depois o professor revelou que os 2 últimos grupos, ou seja, vocês e o outro grupo, procuraram mais os professores para fins de ABNT, portanto está muito bem nesse quesito da ABNT, bem revisado, bem elaborado. Foi bem apresentado, do meu ponto de vista, pelas 2. Tem um detalhezinho, tem uma NBCT 3 ou 3.3 que vocês citaram, que ela já foi revogada, essa norma, em 2010. Não invalida o trabalho, porque, na verdade, a essência não alterou, mas para fins de uma graduação que vocês forem fazer, ou apresentar alguma coisa numa empresa, coisa, tem que atentar para isso. Vocês podem estar citando uma norma que já está revogada, se for revogada, ela não existe mais, e alguém pode chegar e dizer, olha, me desculpe, com licença, mas isso que tu está dizendo, essa norma não existe mais. Então, não invalida o trabalho de vocês está muito bom, bem conduzido, e volto a dizer, me surpreendo por 2 alunas apenas terem feito o trabalho de uma qualidade boa, assim. Parabéns a vocês 2 e aos professores que orientaram vocês. O trabalho das meninas me surpreendeu o fato de terem escolhido calçados, né, porque realmente, né, é um assunto inusitado. A pesquisa de mercado foi muito boa, né? A parte de economia muito boa também, gostei bastante da parte de economia, né? Os únicos deslizes que eu notei maior assim foi um pouquinho a parte de contabilidade. A professora Márcia vai fazer algumas anotações ali para vocês reforçarem, né, aquela parte de contabilidade. Então vocês deem uma olhadinha, principalmente a título profissional, ou seja, no pós-TCC vocês levarem a parte de contabilidade como um aprendizado. Mas em termos da parte de economia, estão de parabéns. Avaliando nesse momento atual, né, levando em consideração as condições que vocês tinham para fazer o trabalho, ficou muito bom. Estão de parabéns. Da minha parte ali de normas, né, ficou muito bom o trabalho, né, reitero o que o Marcelo falou aí, né, 2 alunas, né, fazendo um trabalho que é bem extenso, né, bem trabalhoso, para às vezes 5 alunos fazerem, realmente ficou muito bom, né, elas conversaram bastante. O nível de graduação, a BNT ficou nível quase de graduação. Sim, eu passo as normas da URGS para eles e elas seguiram assim à risca mesmo. Ficou muito bom a apresentação ali, a estatística também está muito boa. Eu não posso falar das outras áreas porque não entendo nada de contabilidade mesmo, né, nem de economia, mas de ABNT e de estatística ficou também muito bom. Não queria dar os parabéns aí para as gurias que fizeram só as 2, né, o trabalho, né? Então, boa noite. Vou dar início ao nosso trabalho de conclusão. Nosso grupo possui 5 participantes, né? Eu, Daniela, a Bruna Pereira, a Kelly, a Marcela e o Ricardo. Então, gostaria de fazer os agradecimentos à escola, ao corpo docente, à direção e à administração, ao professor orientador Sandro, a todos os professores participantes da banca, né? Professor Guilherme, professora Márcia, ao convidado Marcelo e os demais. A escolha do nome. Então, o nome da nossa empresa é Lasanhas da Rosa. Por que esse nome? Porque uma das proprietárias tem uma tia que se chama Rosa, né? E ela produzia lasanhas para a família e todos gostavam. Foi por esse motivo que surgiu o nome. Situação problema. Dessa forma, pergunta-se como implementar um negócio do ramo alimentício de congelados em meio à pandemia por um curto prazo. Objetivo geral. Este trabalho tem como objetivo principal analisar
a viabilidade mercadológica para a implementação da empresa no ramo alimentício na cidade de Gravataí. Objetivos específicos: calcular o ponto de equilíbrio e margem de contribuição, identificar os gastos fixos e variáveis da empresa, analisar o perfil das pessoas que consomem as lasanhas congeladas, avaliar os motivos que levam à compra das lasanhas congeladas e verificar com que frequência são consumidas lasanhas. Pode passar. Procedimentos metodológicos. O presente estudo aborda uma empresa no ramo alimentício de congelados, atuante no ano de 2020. As lasanhas congeladas possuem 3 tamanhos e 3 sabores. Enquadra-se como microempresa. E para análise, a amostra constituída por 100 entrevistados e o perfil socioeconômico dos entrevistados. Boa noite, eu sou a Kelly. Eu vou dar continuidade na apresentação. Eu vou mostrar um pouquinho a análise dos dados em relação ao gênero dos entrevistados. Ali apontou que femininos equivaleu a 57% e o sexo masculino 43%. No estado civil, a maior porcentagem que mostrou foi de solteiros, com 35%, seguindo dos casados, 34%, em união estável, em 14%, e divorciados, 10%, e viúvos, 7%. Pode passar, professor. Em relação à distribuição numérica e percentual da faixa etária dos entrevistados, de 18 a 26 anos, equivalente a 29%, de 27 a 35 anos, 6%, de 36 a 44 anos, 23%, de 45 a 53 anos, 15%, de 54 a 62 anos, 19%, e de 63 a 71 anos, 8%. Pode passar. Caracterização do consumo de alimentos congelados. A gente fez uma pesquisa com 18 perguntas, então a gente trouxe alguns para demonstrar. E foi perguntado, qual é o alimento congelado que você mais adquire? Aí mostrou ali na pesquisa que 56% foi de lasanhas congeladas, seguindo de pizzas congeladas com 27%, e de massas congeladas 9%, e pratos prontos congelados 8%. E qual é a frequência de consumo desses alimentos congelados? Algumas vezes por semana com 42%, diariamente 39%, raramente 12%, ocasionalmente 7% e nunca 0%. Pode passar. Em preferência dos consumidores. Também foi questionado qual é o sabor de preferência. Apontou que 59% foi de sabor de frango, 30% de sabor de carne e 11% de calabresa. E referente também aos tamanhos que os entrevistados gostariam que tivesse as lasanhas. Equivaleu a 59% tamanho grande, 35% tamanho médio e 6% tamanho pequeno. Pode passar. Em relação ao marketing, aqui a gente tem alguns folders da empresa, o nosso logo, que é Lasanhas da Rosa, e uma postagem que a gente teve no Insta, que foi quando a gente ia lançar os 2 outros sabores, que a gente só trabalhava com frango, e aí a gente acrescentou calabresa e a carne. Pode passar. Seguindo também o marketing ainda, redes sociais. A nossa página do Insta, uma postagem quando a gente atingiu 100 seguidores, e ali uma outra postagem de quando a gente encerrou a produção. Pode passar. Aqui as fotos da produção das lasanhas. Pode passar. E aqui referente à embalagem e à finalização quando está no cliente, finalizado na residência do cliente. Boa noite, eu sou Marcela e vou apresentar a parte de estatísticas, e a parte de economia e desenvolvimento dos cálculos de economia. Bom, ali na parte de estatística, a faixa etária que teve a frequência acumulada mais alta foi 29%. Aí ali temos também de 27 a 35 anos, 6%, de 36 a 44, 23%, de 45 a 53, 15%, de 54 a 62, 19%, de 63 a 71, 8%.
Aí temos ali o cálculo da frequência acumulada, a frequência absoluta da idade dos nossos consumidores. Ali embaixo, logo em seguida, pode passar, tem a parte de economia, desenvolvimento dos cálculos de economia. Como possuímos 3 tamanhos e três sabores da empresa, fizemos o nosso ponto de equilíbrio equivalente a cada um, a nossa margem de lucro, o nosso preço de venda, o nosso preço de custo e o preço de custo, o preço de venda, desculpa, o margem de lucros e o ponto de equilíbrio dos lucros. Temos ali também, pode passar, o desenvolvimento dos cálculos de economia. Os nossos gastos fixos seriam água, esgoto, energia elétrica, telefone. O custo total seria de 1.686, os nossos custos fixos. Os nossos custos variáveis seriam com materiais para produção e despesas eventuais, que seria 3.465. Sou a Bruna, a contadora da empresa Lasanha da Rosa. Essa primeira parte, então, são os razonetes, né, que demonstram toda a movimentação que teve na empresa durante os meses, né, desde que a gente abriu, tá? Eu peço que vocês deem uma olhadinha para mim passar para o próximo slide. Isso, agora a gente vai falar, então, do resultado do exercício, né, que é o DRE. Esse DRE, tá, a gente não conseguiu incluir o original, tá? Então, a gente colocou esse que a gente conseguiu pôr na formatação, né? Eu queria, então, falar um pouquinho sobre ele. Para nós, né, o DRE é um dos relatórios mais importantes que tem na parte contábil, né, porque ele demonstra todas as despesas e as receitas, né, de uma forma transparente, onde a gente consegue ver o faturamento e o desenvolvimento da empresa, né, principalmente nos próximos anos, que a gente pode fazer um comparativo, né, se ela tem crescido ou se ela tem tido algum prejuízo, né, para tentar buscar uma melhoria, né, para ela poder se desenvolver mais. Então, nesse período, né, a gente teve um lucro de 3.765,10, né, foi o nosso lucro, então a empresa deu certo, né, inicialmente a gente teve um bom percentual. Queria falar também que, como contadora, né, da Lasanha da Rosa, o DRE, ele também serve como uma forma de enxergar o faturamento anual, né? Então, ele se torna muito importante. Aqui, a gente vai falar um pouco da ficha de estoque. A gente fez 2 meses, tá? Como teste de venda, né? Sendo que em outubro a gente vendeu 200 lasanhas e em novembro a gente vendeu mais 200 lasanhas. A ficha de estoque, ela é um ótimo controle para poder saber como é que é o faturamento, né, da empresa. E se a gente está conseguindo atingir o objetivo, né? Porque a gente trabalha com o público, quanto mais vendas, melhor a gente está, com mais qualidade é o produto. O balanço patrimonial. O balanço, então, ele é dividido entre o passivo, o ativo e o patrimônio líquido. Agora eu vou falar sobre o ativo, né? Que são os bens e direitos da empresa. A gente tem, então, no ativo circulante o caixa e as duplicatas a receber, que totalizam um total de 10.343. No passivo, que são as obrigações da empresa, sendo no circulante a gente tem o ICMS a recolher, o PIS a recolher, COFINS a recolher, salários a pagar, patrimônio líquido, né, o capital subscrito e os lucros acumulados, que totalizam também em 10.343. Então, em relação à conclusão financeira, o nosso encerramento da pesquisa referente à empresa Lasanhas da Rosa foi corroborado que a empresa obteve lucro. Como não possuímos obrigações a longo prazo, não obtivemos dívidas. A decisão de não abrir a empresa e a conduzir nas observâncias da lei foi em determinado período teste para o negócio. Com toda a rotina voltando ao normal, foi determinado o encerramento da produção de congelados, que a gente fez isso devido à pandemia, né? Como a gente voltou todos aos trabalhos, então a gente teve que parar as produções. Não deixando de perceber o quão difícil é gerenciar uma empresa do início ao fim, e podendo também observar que, apesar de um curto tempo no mercado, os resultados até foi mais do que esperados. Boa noite a todos. Eu sou o Ricardo, administrador da empresa Lasanhas da Rosa. Falar agora a conclusão do nosso TCC, da nossa empresa.
o nosso objetivo principal foi analisar a viabilidade mercadológica para a implementação da empresa no ramo alimentício na cidade de Gravataí, com relação aos perfis dos entrevistados, predominar as pessoas do sexo feminino, solteiro com ensino médio completo. As faixas etárias mais encontradas foram entre 18 e 26 anos. Os alimentos congelados mais consumidos foram lasanha, no sabor de frango. O consumo de alimentos congelados cresceu notoriamente nos últimos meses devido à situação de pandemia. Esses alimentos estão cada vez mais ganhando espaço no mercado. Por fim, concluímos que essa dissertação foi de grande importância para nosso entendimento na prática. Com máxima atenção e dedicação, finalizamos essa importante etapa nas nossas vidas acadêmicas. E, por último, gostaria de agradecer novamente aos professores, professor Sandro, professora Márcia, o professor Guilherme, a Cleusa e os nossos convidados, aos nossos colegas também, por todos terem conseguido fazer esse trabalho, o maior sacrifício que foi, né, essa correria nos últimos tempos que ocorreu a pandemia, tudo mais. Então, muito obrigado a todos. Então tá, vou passar a palavra para a professora Márcia fazer as considerações e depois passamos para o professor Guilherme. O trabalho teve um bom desenvolvimento, né? Nada de colocar pormenores. Tem umas coisinhas, no meu entender, que tem que dar uma arrumadinha, mas nada que possa comprometer o trabalho. A gente está olhando de uma maneira diferente, vocês sabem disso, né? Eu estou relevando algumas coisas, né? Faz parte do processo. No geral, foi bom o trabalho. Não tenho muito que colocar alguns pormenores para vocês, tá? Gostei muito da apresentação, né? Devido às ocorrências da conexão, isso acontece, né? Então, a gente sempre comenta para vocês, né, que todos devem saber da parte de todos, justamente se acontece alguma coisa, a continuidade possa fluir de uma maneira fácil, clara e coesa, né? A gente teve esse acontecimento e nós solicitamos e nós fomos atendidos no momento em que outra pessoa auxiliou o seu colega que perdeu a conexão. Então, significa que há colaboração nessa empresa, porque um trabalho em equipe é feito disso, né? Então, isso é um dos pontos. Em relação ao contexto geral, foi bom também, tá? Então, eu agradeço, estou contente em relação a todos, é óbvio, né, que todos estão um pouquinho nervosos, e faz parte, nós temos convidados de fora da casa, né? Isso acaba fazendo com que vocês fiquem um pouquinho mais nervosos do que o habitual. Mas isso faz parte, né, gente? É natural, tá? Vocês estão de parabéns no meu contexto. Eu passo a palavra para o professor Guilherme. Bom, pessoal, a apresentação da empresa, né, que tem a apresentação do grupo e a apresentação da empresa. A apresentação da empresa com as fotos, né, os slides em si, né, essa parte do marketing da empresa de vocês ficou muito boa mesmo, a apresentação do formato da empresa. Alguns pontos, né, alguma falta de consistência ali na parte mais técnica, nós vamos colocar algumas observações para dar uma reforçadinha, né, tanto eu quanto a Márcia, para que depois na parte escrita vocês deem uma corrigida ali, né, na parte TCC, porque a parte da apresentação em si do grupo é a parte da empresa, né? Mas a parte escrita ali, a consistência técnica, ficou faltando alguns pontinhos que a gente vai salientar ali para vocês reforçarem esse pós-técnico de maneira mais profissional, ou seja, que vocês saiam do curso de maneira mais completa possível, né? Mas de maneira geral, né, como eu sempre digo, observando o momento atual, o material que vocês tinham, né, as possibilidades que vocês tinham para fazer o trabalho, de maneira geral ele ficou bom. Só atentem daí no caso que alguns pontinhos ali de economia, né, algumas coisinhas também de contabilidade serão anotadas ali para vocês darem um reforcinho. Tá ok, pessoal? Um grande abraço. Bom, gente, parabenizar vocês também pelo trabalho.
Concordo com o professor Guilherme, a apresentação da empresa foi muito boa. O trabalho está bom, né? A BNT está boa, a elaboração da metodologia foi muito boa. Só um detalhe que eu vi no balanço patrimonial, caso alguns de vocês, e aí serve para todos os alunos forem trabalhar na parte de gestão e contabilidade, a conta caixa está com saldo muito alto, R$ 7.003. Na verdade, uma empresa do ramo alimentício, uma loja, não teria normalmente um valor desses em caixa, porque o que é o caixa? O caixa é o valor ali disponível para despesas, né, eventuais. O mais adequado seria deixar R$ 100 no caixa e o restante na conta banco, conta movimento. Quando vocês começarem a ter mais experiência nessa área, espero que todos atuem em empresas, vocês vão identificar que já está ficando em desuso essa conta caixa por conta disso, valores altos não são adequados ali, então colocar na conta banco. No mais, o trabalho está bem adequado, está muito bom, foi bem apresentado e parabéns aos alunos também, ao pessoal que orientou os professores. Da minha parte, ali também a mesma coisa que eu falei em relação ao grupo C, né? A apresentação, as normas ali está muito bem apresentado, né? Seguiram bem as normas técnicas, né? Só uma observação ali na estatística, né? Só para não ficar a informação errada, até porque está sendo gravado aí, que a Marcela falou ali na frequência absoluta, ela falou porcentagem, né? Ali não, ali é quantidade, né? Cada intervalo de classe ele estava mostrando a quantidade acho que era de pessoas ali, né? Para ser em porcentagem teria que ser uma frequência relativa, tá? Então só para não ficar a informação errada também na gravação, tá? Mas queria dar os parabéns, o trabalho ficou muito bom. Até eu queria comentar que a Kelly, quando na nossa primeira conversa que nós tivemos sobre o TCC, ela disse para mim que já estava com o trabalho quase pronto, né? E eu disse, não, calma, Kelly, porque até eu me enxerguei um pouco, quando eu fiz a pós, eu também comecei a fazer bem antes para não perder tempo, e a Kelly estava nesse ritmo aí. Ela já estava adiantando algumas coisas desde o semestre anterior, né? Então, elas realmente estavam se preparando para fazer esse trabalho. Oi, boa noite. Meu nome é Júlia. Eu sou da empresa Torta Fria Gourmet LTDA, das integrantes da Bárbara, a Bruna, eu, a Keila e a Richelle. Então, a gente explica mais ou menos o que é a contabilidade ali. É a ciência que estuda o patrimônio nos seus quantitativos e qualitativo, bem com as variações que eles sofridas no seu aspecto dinâmico e estatístico, econômico e financeiro. A torta surgiu na Grécia. Ela foi uma oferenda para a deusa Artemis, que era uma divindade ligada à colheita, à caça, à fertilidade e à castidade. Ela era protetora de jovens, mulheres e animais. A Artemis ela tem uma ligação com a lua, devido a isso a torta oferecida a ela tinha um formato redondo para simbolizar a lua. Aí agora nos tempos para cá, agora tem diversos formatos de torta, né? Diversos sabores. Antigamente era formato de lua para significar a lua, formato redondo para significar a lua. Então a questão, problema é como a torta fria pode ser um prato prático, rápido e barato para o cotidiano das pessoas. Então a torta fria no pote surgiu da ideia da gente criar um prato que fosse rápido e prático no cotidiano das pessoas. Porque cada vez mais as pessoas estão ficando menos na cozinha, elas estão correndo mais para os deliveries, né? Daí a gente surgiu da ideia de a gente fazer uma torta fria no pote que seja rápido e fácil, com produtos, ingredientes acessíveis, que dá para fazer diversos sabores. Oi, boa noite, eu sou a Keila. Eu vou falar sobre um pouquinho das pesquisas aqui. 50% disse que sim, 13% disse que não e 37% disse que talvez. A maioria das pessoas optou pelo frango, né, que é mais padrão assim da torta fria, mas a gente acrescentou o catupiry para ficar diferente, né, ser um gourmet. 55% das pessoas optaram pelo frango, 40% pelo carne com molho estrogonofe e 5% vegetariano. Na pesquisa de campo que realizamos, então, 38% das pessoas foram do gênero masculino e 62% do gênero feminino.
os nossos pesquisados ficaram também divididos em 32 cidades de 68% da cidade de Alvorada. As pesquisas apontaram nossos preços, né? Nós tivemos 5 preços, de R$5, R$6, R$7, R$8 e R$10. 70% das pessoas preferiram pagar R$7 pelos nossos produtos, porque acharam equivalência entre o sabor, a praticidade e o gosto. Os salários ficaram, a faixa etária das pessoas que nós entrevistamos, de até um salário mínimo em 39%, um salário mínimo a 2 salários, 48%, e mais de 3 salários mínimos, 13%. Então, feitos cálculos, né, estatísticos, com base na pesquisa de campo, foi concluído, então, o valor médio das tortas frias em R$ 7,37, sendo o valor final R$ 7,52. Ali de digitação, né, que ficou da diferença da distribuição de frequência. Então, a distribuição de frequência, conforme a tabela de interpretação do coeficiente de variação, ficou com dispersão baixa, pois ficou menor que 15%. Tá, agora eu vou falar um pouquinho da análise econômica que a gente fez. A empresa Torta Fria Gourmet, fixo mensal de R$105. Colocamos o custo fixo de água, energia elétrica e gás, que era o que a gente ia gastar. Preço de custo, a gente calculou tudo que compramos e dividimos pelo número de torta frias que fizemos, que foi 100. Fizemos uma pesquisa de mercado, né, como a gente tinha falado, do preço também, quanto que as outras empresas vendiam e quanto a gente poderia vender. Nosso preço de venda foi 7. A margem de lucro que a gente teve foi 1,95. E o ponto de equilíbrio para nossa empresa seguir foi 54 unidades por mês. No total, a empresa precisará ter inicialmente 263,25 de capital de giro, até chegar no seu ponto de equilíbrio de 54 unidades vendidas por mês. O balanço patrimonial da empresa constituiu um lado ativo e o outro passivo, certo? O caixa R$ 65,36 e o lucro foi constituído com R$ 68,83, batendo os dois valores, R$ 65,37. Então, para a nossa análise, né, de encerramento da empresa Torta Fria, podemos analisar que a empresa fechou num lucro líquido de R$ 68,83. A empresa não adquiriu obrigações a longo prazo e nem dívidas. O custeio da produção sobressaiu ao preço de custo, né? Então, da mesma forma que a gente ia vendendo os produtos, a gente já ia eliminando as despesas e conforme a gente também ia comprando mais para poder estar produzindo a torta fria. Nós ficamos em torno de 95 centavos o preço da embalagem e R$ 5,00 com os nossos adesivos e toda a matéria-prima, tanto batata palha, carne, frango, nós pagamos em torno de 265 na primeira leva e na segunda leva foram mais R$ 150. Mas a gente demonstrou eles perfeitamente, esses preços nas nossas demonstrações. Olha, eu fiquei com fome até. Ai, torta fria, lasanha. Olha, nós estamos de pena que não é presencial, né, Sandra? Eu também fiquei com fome. O próximo, quando for o presencial, eu vou dizer que vai ser obrigatório ter uma de lasanha e uma de torta fria. Para suprir isso. Gostei do trabalho, eu gostei de todos os trabalhos, né? Obviamente que a gente bate o olho no nosso componente curricular, né? Mas como esse trabalho cresceu num modo que é o contexto geral de uma empresa, vocês saíram bem, né? Tem pormenores que em todos os trabalhos tiveram, mas isso não prejudica em nenhum momento o trabalho de vocês, né? A única coisa que eu recomendo, assim, em relação à apresentação, né,
É aquilo que eu sempre falo para vocês, que numa apresentação e numa empresa, quando começa uma reunião, a pontualidade é primordial, né? O chefe observa muito isso, né? O conselho fiscal, o conselho deliberativo, né? Os conselheiros deliberativos, eles estão ali justamente para aprovar o que o conselho fiscal fez em relação à tesouraria, o que a empresa comprou, deixou de comprar, né? Então, para os futuros, assim, se vocês continuarem seguindo os estudos que nós esperamos, que a gente sempre incentiva vocês a fazerem mais novos cursos, técnicos de nível médio como o nosso, ou então graduação superior, não importa a condição que vocês queiram fazer e o que vocês vão fazer, né? Num trabalho desse porte, a pontualidade é primordial, porque acaba prejudicando o colega que está ali esperando por vocês. O colega acaba ficando nervoso, além da conta, né? Então, para o futuro, vamos cuidar isso, tá? É um conselho que eu dou. Atraso de 5 minutos é uma coisa, né? Agora, o atraso que vocês tiveram, assim, isso acaba prejudicando o contexto, tá? Eu não vou descontar isso, longe de mim isso, tá? Mas é para vocês cuidarem isso, tá? Porque a colega acabou ficando nervosa, pelo menos na meu ponto de vista eu senti, né? E isso acaba prejudicando o contexto do trabalho, tá? Em relação ao sistema contábil, tem pormenores, né, gurias? Mas a gente, assim como eu e o Guilherme, a gente sempre coloca, a gente gosta de colocar o que faltou, deixou de faltar no relatório, a gente vai colocar ali para vocês, tá? No geral, gostei. Assim, não tá ruim, não tá péssimo, não tá horrível, como eu sempre falo, assim, tá horrível, né? Não, tá bom. Gostei de todos os trabalhos. Eu gostei do trabalho de vocês. Compraria a torta, né? Olha que eu sou de investigar, eu sou muito investigativa. Eu andei pesquisando como é que vocês vão chegar na questão. Adorei a história da torta fria, realmente era a única parte dos salgados que eu não havia investigado a respeito e eu não sabia que vinha da Grécia, né? Então aí vocês me surpreenderam, porque quando vocês vêm com tal produto, eu já faço a minha investigação, tipo policial, né? E para poder pegar vocês no contrapé. Então, estão de parabéns que não me pegaram no contrapé, né? Era isso que eu queria, tá? Então, estão de parabéns. Bom, pessoal, da mesma maneira que o grupo anterior, a apresentação da empresa de vocês ficou muito boa, tá? Deu para notar que era uma empresa ativa, a parte de marketing, de pesquisa de mercado ficou muito boa. Alguns pontos ficaram faltando ali em economia, mas ali eu vou ressaltar para vocês, dar uma lapidada ali um pouquinho melhor no trabalho, né? E lembrando para os grupos até anteriores, para reforçar, o seguinte, tenha nota agora se vocês deixarem o trabalho assim. Se vocês derem uma melhorada, atendendo nos itens que estão ali, a nota aumenta, tá? Então, tipo, se vocês deixarem o trabalho assim, eu vou passar as avaliações para o professor Sandro, tá? O professor Sandro vai passar para vocês com as anotações, ou seja, aquela nota é do trabalho do jeito que está, né? E se vocês lapidar, se vocês melhorarem aqueles pontos ali, a tendência do trabalho de vocês é melhorar, tá? Então, alguns pontinhos ali, coisas poucas, assim, ficou faltando a parte de economia, mas não prejudica ao todo o trabalho de vocês, tá? No total, assim, ele ficou tranquilo, ficou aceitável, tá? Lembrando que a gente está dando um olhar a respeito desse momento, assim, de pandemia, né? Pelo material que vocês conseguiram, né? Pela maneira que vocês montaram, mas de maneira geral a empresa ela ficou bem montada, tá? Um grande abraço para vocês. Parabenizar também o pessoal pelo trabalho, né? Fazer umas observações respeito do balanço patrimonial. Vocês colocaram não aquele mesmo volume de valor do outro grupo, mas valor de caixa de 665.036, relativamente alto também. E eu achei curioso ali o estoque 0,01, um estoque de 0,01 centavos. Provavelmente aquele valor é para complementar, para fazer o equilíbrio do total do ativo, bater com o total do passivo. Ok, para fins do trabalho
tudo bem, só para quem for enveredar por essa área contábil, assumir como gerente, gestor, enfim, fica meio incoerente, inadequado um estoque de 1 centavo, né? Pode colocar numa outra conta, alocar em outra conta, ou criar uma conta para poder ajustar aqueles saldos ali. Concordo plenamente com o que a professora Márcia falou na questão da pontualidade, isso aí vai ser fundamental na vida profissional de vocês. Enfim, eu trabalho com contabilidade antes do conselho e agora no conselho, já são mais de quase 15 anos, e isso é uma coisa negativa, né? Enfim, não interessa os motivos, não culpando ninguém, mas é importante atentar para isso, essa questão da pontualidade. Já mencionei a questão da BNT, fazer alguns ajustes, e no final, quando vocês falam nas conclusões que não tem obrigações de longo prazo nem dívidas, tudo isso pode ser colocado nas notas explicativas do conjunto das demonstrações. Nenhum dos 4 grupos colocou notas explicativas, elas são complementares e importantes. E se você trabalhar numa empresa que vai ser auditada por uma empresa de auditoria, a primeira coisa que eles vão cobrar de vocês são as notas explicativas. Essas notas explicativas têm todas as informações sobre a elaboração das demonstrações, todas as movimentações, os fatos e atos que acontecem na empresa. Então, é importante atentar para isso. Não invalida o trabalho está muito bom, mas são pequenos tópicos para ajudar vocês na carreira de vocês. Parabéns a vocês e aos orientadores. Então tá, eu queria dar os parabéns a todos os grupos aí, né? Eu como orientador e titular da disciplina, eu fico muito orgulhoso de ver que mesmo diante das adversidades aí, que é essa situação da pandemia, das aulas remotas, né? Eu estava vendo o pessoal agora ali na tela ali, quando eu dava aula para eles, eles não abrem a câmera, então, assim, muitos deles eu tive pouco contato ali, né? Tem uns ali, a Márcia, enfim, tem mais períodos com eles, né? Mas eu que tenho só 2 ainda na sexta-feira, né? Eu tive muito poucas aulas com eles, né? Então, presenciais, né? Então, de fato, assim, eu não conheço bem a fisionomia deles, eu não conheço, né? Mas aquela coisa, a gente sabe quem está participando ou mais pelas conversas que a gente tem lá dentro do Classroom, né? Eu só queria dizer que ali na estatística, tá? Para também não ficar a informação errada na gravação aí, eu acho que na hora de digitar, elas digitaram errado, não é a modal, né? A modal é quando não tem moda, né? Quando tu tem uma distribuição de frequência, tu vai ter moda, sempre porque é pela maior frequência, né? Então, na hora de digitar, era para ter elas digitado classe modal, e na tabela ficou a modal, né? Então não é a modal, é a classe modal, que é onde está a maior frequência, só para pontuar aí, né? E com relação à parte da BNT, vale as mesmas considerações que eu fiz para o grupo A. Eu acho uma pena que no fim conversaram pouco comigo, né? Eu tive pouco tempo para olhar o relatório, né? Me mostraram poucas vezes, então fica o conselho aí, que nem a Márcia falou, né, que a gente acha que eles devem continuar os estudos. Aí eu sempre penso, embora estejam fazendo o curso técnico, eu sempre estimo que eles façam uma graduação, uma pós-graduação depois, e eles vão ter outras oportunidades para fazer o TCC, né? Então, conversem com o seu orientador, né? Mandem um relatório várias vezes para ser feito a conferência, principalmente da parte das normas da BNT. Então, esse é o meu recado, mas, mais uma vez, parabéns a todos. Eu não sei se a diretora quer falar alguma coisa, fazer considerações. Sim, eu até abri o áudio que eu ia te pedir para colocar algumas palavras. Eu queria primeiro me dirigir aos alunos, né, e parabenizá-los. E realmente eu imagino as dificuldades que eles enfrentaram neste ano tão atípico, né, nessa situação que a gente está vivendo, e vocês estão de parabéns. Foi muito legal. Eu também, como o professor Sandro e a professora Márcia, fiquei com fome, achei muito lindo, muito lindas as apresentações de vocês, tá? E, então, vocês estão realmente de parabéns. Gostaria de parabenizar o professor Sandro, a professora Márcia e o professor Guilherme pela construção e condução do conhecimento desses alunos, pela aprendizagem que vocês proporcionam. Realmente é um trio que funciona, né? E está indo muito bem. E, finalmente, em nome da escola, gostaria de agradecer a presença do Marcelo e do Felipe, né? Que abrilhantaram aqui a nossa apresentação. Muito obrigada.
Então, era isso. Tenham todos, então, um excelente final de ano e boas festas para todos, pessoal, tá? Muito obrigada. Então tá, obrigado. Eu quero parabenizar Obrigado, a todos os colegas que aqui se fazem presente, às nossas flores. Professor Marcelo, professor Felipe, eu costumo chamar os nossos alunos flores do nosso jardim, né? Então, assim como o professor Sandro e o professor Guilherme, eu também não conheço, porque elas não gostam de aparecer para mim nas aulas de webconferência, é só as fotinhos. E eu insisto e nada. Parece assim que eu fico dando aula sozinha. Só a Priscila é minha companheira, minha parceira, essa sim, ela não tem medo de mostrar o rostinho, elas ficam muito tímidas, né? O Ricardo também, eu só conheço de fotinho, assim. E eu fico muito feliz que hoje perderam a timidez, até porque era uma situação que, né, precisava, né? E eu fico feliz por conhecer os rostinhos de vocês hoje. Quero te desejar um Feliz Natal e uma boa entrada de ano para todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja nos lares de cada um de vocês. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo, né? O professor Felipe também. Então, professor Sandro e Guilherme, quero desejar a vocês um Feliz Natal, uma boa entrada de ano, se Deus quiser, vamos entrar com saúde e com vacina, não importa qual, né? Mas que a vacina seja eficaz, que nós não tenhamos nenhum tipo de reação para nós podermos abrilhantar o nosso trabalho da melhor maneira possível, tá? Muito obrigada e boas festas para todos. Bom, pessoal, gostaria de agradecer o trabalho que fizemos juntos aí, né, em toda essa caminhada, desde o semestre anterior, né, até esse momento, né? É uma caminhada que a gente vai construindo conhecimento, mesmo nas condições que vai se tendo, né, no decorrer dos meses. Os trabalhos de vocês ficaram muito bons de maneira geral. Continuem sempre se dedicando, que é uma jornada, que é uma escadinha que a gente vai subindo profissionalmente. Certamente o próximo ano, o outro ano, enfim, vocês estarão continuando com essa jornada de vocês de conhecimento, sempre continuem, né? Eu que, né, no caso do consultoria e treinamento nas empresas, aí eu vejo que o momento atual e os próximos sempre serão o diferencial, o conhecimento, né? Que expertise um profissional pode trazer para uma empresa. Amanhã mesmo eu vou estar com uma cooperativa médica dando treinamento para eles lá e falando até justamente sobre isso, né? Desejo a vocês muito sucesso profissional. Eu acho que todos os professores do técnico, o maior combustível da gente é ver o sucesso dos alunos profissionalmente, encontrarmos os alunos, né, nos próximos anos e lembrar assim, professor, muito obrigado pelas suas dicas, que legal, show de bola, né? Mesmo que o nosso contato tenha sido um contato mais tímido nesse semestre, né, mais singelo, né? Mas lembrem que fizemos o melhor que podíamos fazer, da mesma maneira que também vocês fizeram o melhor que vocês puderam fazer. Desejo a vocês muito sucesso profissional de coração, né? Ainda mais agora nessa véspera aí de Natal, né, para vocês e para toda a família, uma boa virada de ano também, né? E felicidades, pessoal. Um grande abraço. Bom, eu queria agradecer, né, Sandro, pelo teu convite, ter participado, como contador representante do conselho, ficar contente que o pessoal está trabalhando bem essa questão aí. Para quem deles quiser vir a trabalhar na área, vão ser muito bem-vindos da parte do conselho. Agradecer a diretora Cleusa também por permitir a minha participação, parabenizar os professores, professora Márcia, professor Guilherme, enfim, prepararam bem os alunos e, enfim, parabenizar os alunos pelos bons trabalhos, bem de acordo com cada ramo que cada um escolheu, bem adequados, e desejar muito sucesso para eles na carreira profissional deles e boas festas a todos nós. Eu não sei se o diretor Felipe quer falar alguma coisa aí, porque ele está assistindo a apresentação, porque ele quer fazer um técnico lá na escola dele, né? Só agradecer o convite aí, dar os parabéns tanto para os professores que prepararam os alunos, quanto para os alunos aí pela desenvoltura e pela excelente apresentação. Até a professora estava falando ali que nas videoaulas eles não abrem o vídeo, né? Ou eles tiveram que abrir para apresentar. Eu estava até aqui estranhando que nas minhas, aqui também, quando eu vou falar com os alunos, também é tudo câmera fechada, né? Ninguém quer abrir, né?
Mas então, parabéns aí, gostei muito dos projetos e das apresentações. E já é uma forma de conhecer o José Feijó, né? Nada melhor do que conhecer a escola pelos seus alunos e professores, né? Então, parabéns, adorei bastante aí. A princípio me mostrou que a escola é de bastante qualidade e o dia que eu puder ir conhecer presencialmente também, pretendo fazer no futuro próximo. Eu me considero a mais desinibida, então acho que eu vou falar por todos, né? Agradecer que eu fiquei bem surpresa quando a gente começou com as aulas online, porque eu não sabia nada, não sabia como é que ia ser. E eu fiquei bem surpresa, porque eu achei que eu não ia aprender muita coisa, mas vocês conseguiram passar tudo para nós, todos os professores, professor Amato, professor Guilherme, professor Luciano, todos o professor Sandro, conseguiram explicar de um jeito que era tão distante, mas mesmo assim a gente aprendeu. Eu quero dizer que eu, por mim e pelos meus colegas, a gente aprendeu muito, né? E a escola atingiu a expectativa que eu já sabia, que todos falam, que é a melhor escola no curso de contabilidade mesmo. Foi a única parte que eu conheci mesmo, a escola, né? Que foi nessa parte de contabilidade. E eu tô assim, ó, só tenho a agradecer. E no dia que eu conseguir lá ser contadora, eu vou chamar vocês um por um para mostrar, olha aqui onde é que eu tô. E muito, muito obrigada, porque eu aprendi tudo, eu vejo as minhas colegas todas, a gente trabalha muito em equipe, nossa turma se chama no privado toda hora, e eu vi que todo mundo se esforçou muito, e se não fosse vocês, a gente não tinha conseguido mesmo, que vocês deram todas as oportunidades, explicaram todas as coisas para nós, e eu fiquei realmente muito surpresa. Eu acho que poucas escolas conseguiram o que a gente conseguiu. Muito obrigada, professores todos. Então, de parabéns, viu? Obrigada pela atenção e pelo trabalho que a gente deu para vocês. Legal, Priscila, ouvir isso, né? Eu sou um defensor do EAD, eu acho que o EAD é o futuro, né? E eu vejo muita gente reclamando do EAD e tal, e a gente, com isso, a gente vê que é possível fazer um EAD de qualidade em que os alunos consigam aprender. Então, eu fico realmente muito contente, porque eu acredito muito que o EAD é o futuro, né? E vão surgir muitos cursos de EAD, inclusive técnicos futuramente, aí, um futuro bem próximo, na verdade, né? Então, de fato, eu fico contente com o que vocês tenham aprendido, que os professores tenham conseguido transmitir, né, o conhecimento para vocês. Agradecer, então, a participação aí da diretora, que mais uma vez está prestigiando o nosso trabalho aí, agradecer aos professores da banca, mais uma vez, a Marcelisa, a professora Marcelisa, o professor Guilherme, ao Marcelo, né, que aceitou a participar aí, né, não está ganhando nada por isso, né, está fazendo um serviço aí de espontânea vontade, né, e um prazer para mim, Sandro. O trabalho que já era bom e acrescentou qualidade, né, com a presença do Marcelo aí, que tem mestrado na área, entrou no doutorado agora também, é do Conselho Regional de Contabilidade, né? Ao diretor Felipe também, que está brilhantando a nossa apresentação aí. Então, de fato, agradecer a todos que participaram, desejar um Feliz Natal a todos, né? E até a próxima vez aí. Obrigado a todos. Abraço. Abraço.